Então, as galinhas já tinham sido selecionadas o máximo possível para a produção de ovos. Já tinha chegado num pico de produtividade e as granjas não estavam mais fazendo isso. E aí o cara foi e pensou assim, rapaz, e se eu usar a seleção de grupo? Será que se eu usar a seleção de grupo eu consigo aumentar a produtividade de uma granja? E aí, ao invés dele selecionar galinhas que produziam mais, ele começou a selecionar grupos de galinhas que produziam mais. E aí aquele grupo de galinhas que produzia mais, ele botava para os filhotes daquelas galinhas se reproduzirem. E os grupos que se reproduziam menos, ele vendia os ovos. Ele fez isso durante a quantidade de gerações e ele começou a observar uma mudança comportamental nas galinhas. Antigamente, os caras tinham que arrancar a ponta do bico e os esporões da galinha, porque era uma galinha tão competitiva que ela destruía os ovos das outras, comia toda a comida, brigava, arrancava a pena da outra, se matava na granja. Ele percebeu que as galinhas selecionadas a partir de seleção de grupo, elas tinham um caráter mais dócil e elas perdiam menos tempo sendo assassinas umas com as outras. E com isso elas tinham uma taxa de produtividade maior. E ele conseguiu aumentar a produtividade de granja utilizando seleção de grupo. Vocês verem que interessante. Então não se trata apenas da galinha ser melhor competitiva, né? Para ela estava sendo ótima. Só que para a granja como um todo, que interessava você produzir mais ovos, era interessante também que as galinhas tivessem certo grau de tolerância e de cooperação. Cooperação significa não se matarem. E a gente tem alguns trabalhos, esse é um trabalho de Goodnight e Stevens, de 97, que ele faz uma revisão de estudos de laboratório de seleção de grupo. As pessoas tentaram criar em laboratório situações em que a seleção de grupo fosse uma força evolutiva relevante. Ixi, a gente já está acabando. Eu paro aqui nas galinhas? Não. Acho que vou mais falar desses artigos e depois eu falo dos tipos de seleção na próxima aula. Então, a maioria dos artigos tem os trabalhos com tribólio, certo? Que são esses primeiros artigos, que eu trabalho com um besourinho pequenininho, que é esse besourinho aqui. E tem trabalhos também com algumas flores, né? E aí eles pegaram alguns traços, como tamanho de população, taxa de canibalismo, taxa de migração, emigração, comportamento de cópula de macho, tamanho da folha, habilidade competitiva, produção de ovos por causa da galinha, né? E aí todos os trabalhos obtiveram resultados significantes, pois os traços escolhidos eram influenciados pelas interações entre os organismos. Lembra que a gente falou que o que define um grupo não é necessariamente o fato deles estarem juntos, mas sim o fato desses organismos estarem sob um regime de interação que afetava a sobrevivência e a reprodução desses indivíduos. Tem esse trabalho aqui que é um trabalho mais novo, que ele mostra a seleção a nível de comunidade, por isso que ele é bastante interessante. São populações mixadas de tribólio. E aí esses daqui são os trabalhos de grupo, que são mais interessantes. Tem um aqui que é... Cadê o... Ou tinha um que era bala, que era com um ratinho, velho. Eu só não lembro qual é exatamente, mas é um com... Eu não sei se era um laboratório de campo ou era um laboratório... Ah, eu acho que é esse aqui, rato doméstico. Esse trabalho aqui. Eu acho ele bala, porque ele é uma espécie de rato em que os machos eles copulam junto com a fêmea. Tipo, eles copulam de galera. Eu falei desse exemplo, né? E aí tem um trabalho com isso mostrando que eles conseguiram selecionar machos mais eficientes a partir de seleção de grupo. Machos que se reproduziram melhor porque eles pegavam de galera, né? Como assim? Eles se juntam para cruzar na zona, todos juntos. Se for um só, não consegue cruzar. Que a fêmea é maior, mais forte. Então aqui a gente tem alguns trabalhos que foram trabalhos de campo. Trabalhos de campo com seleção de grupo eles são mais complicados, né? Porque é difícil você encontrar uma espécie que tenha essa estruturação. Bom, aí eu ia começar a falar dos tipos de seleção múltiplos níveis. Eu acho que eu vou deixar isso para a próxima aula, já que a gente só tem mais 15 minutos.
Ela tem pelo menos mais uns 10 slides, acho que vai ficar muito cortada. Então, hoje a gente fica por aqui. Amanhã a gente termina de falar das características mais específicas de seleção de múltiplos níveis e começa a falar de organização social. E aí eu vou ter que pedir um favor para vocês, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, porque amanhã eu vou direto para o mato. Tipo, terminar a aula com vocês, já vou com mala e tudo, com as coisas do campo. Eu vou precisar terminar umas 11 horas.